Pode colocar. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao livro Memórias de um Suicida. Vamos ler o Evangelho e fazer a nossa prece. Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, tendo vindo para os arredores de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos: Que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem eles que eu sou? E os discípulos lhe responderam: Uns afirmam que és João Batista, outro que és Elias, outros que és Jeremias ou algum dos profetas. Jesus lhes disse: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus falou: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Mateus 16, está em Marcos 8. Entretanto, Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que Jesus fazia, e seu espírito ficou em dúvida, porque uns diziam que João Batista havia ressuscitado entre os mortos, outros que Elias havia aparecido e outros que um antigo dos profetas havia ressuscitado. Herodes então falou: Eu mandei cortar a cabeça de João, porquanto quem é este quem ouço dizer tão grandes coisas? E tinha vontade de vê-lo. Que confusão que eles faziam com a reencarnação, não é? Seus discípulos o interrogaram dizendo: Por que dizem, pois, os escribas que é preciso que Elias venha primeiro? Mas Jesus lhes respondeu: É verdade que Elias deve vir restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o reconheceram e o trataram como quiseram. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então os seus discípulos compreenderam que era de João Batista que Jesus havia falado. Então João Batista, a reencarnação de Elias. Aí tem a passagem de Nicodemos, outras passagens falando claramente da reencarnação. Jesus falando da reencarnação. Inspira-nos, Jesus, nesta manhã de estudos. Inspira-nos através dos vossos discípulos, nossa irmã Ivone, nosso irmão Camilo, Leon Denis, que escreveram a história que iremos estudar. Inspira-nos, Jesus, através do altivo e dos guias que dirigem esta casa de amor. Inspira-nos, Jesus, o Senhor mesmo, de onde estiveres, para que sintamos as tuas vibrações de amor, de paz e de esperança. Em nome desses irmãos queridos que dirigem o CEAP, do altivo, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, acima de tudo, é que damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Nós, semana passada, reiniciamos o estudo do livro e lemos a introdução trazida pela nossa irmã Ivone. E temos a trazida por Leon Denis. Leon Denis, que é o prefácio da segunda edição.
Porém, eu acho que eu pulei, porque reclamaram comigo. A última página lá, que era o retorno do Camilo. Então nós vamos lá na última página, ver o retorno do Camilo, e depois a gente vem para a introdução novamente, tá? Vamos lá então. Nós vimos que a reencarnação do Mário, o Camilo estava narrando que ele retorna, nasceu no lupanar, que é um prostíbulo, a mãe não podia ficar, doou para uma costureira pobre, que desencarnou e ficou nas mãos da filha. E ele traz um retrato do Mário, dizendo que o Mário era um monstrengo, feio, né? Sem os braços, sem as mãos, enfim. E quem era aquela que ficou para cuidar dele? A mesma que ele tinha assassinado. Eulina. Eulina, muito bem. Eulina. E voltou pobre e passou a ser a mãe dele, não a mãe biológica, mas a mãe que cuida dele. Uma história interessantíssima, né? A beleza da reencarnação. Então vamos ver aqui o finalzinho, a última página, falando sobre o retorno do nosso irmão Camilo. Tomei a resolução inadiável. Ó, isso aconteceu com todos nós quando reencarnamos, né? Vamos voltar, não tem mais jeito. Seguirei amanhã para o departamento de reencarnação, a caminho do recolhimento, para tratar do esboço corporal físico terreno, cuidando de pesquisas para o ambiente mais propício ao renascimento reparador. Ele fala que já não tinha mais ambiente lá no mundo espiritual, porque os outros espíritos estavam nos afazeres dele. E ele já tinha aprendido tudo que estava ao seu alcance. Ele não podia ir mais além. Ele tinha que retornar para resgatar esse passado culposo. Consultei todas as autoridades da colônia afetas ao meu caso e foram unânimes em me reanimar para o indispensável e proveitoso certame. Olha, deve ser, a gente deve tremer na base, né? Antes de reencarnar. Caramba, vou voltar com aqueles mesmos que eu prejudiquei, ou que eu ajudei, naquela mesma situação que eu fali, que é o nosso caso de espíritos falidos, todos nós, diante da lei de Deus. Por isso estamos nesse mundo de provas e expiações. E nós aqui, espíritos espíritas, certamente viemos lá do velho mundo com essa noção para fazê-la frutificar aqui no Brasil. Quanta luta, quanta responsabilidade, quantos já fugiram dessa responsabilidade. Então deve ser como um mergulho num precipício, né? Aí ele diz assim, ó, o paraquedas vai abrir. Eu vou usar a minha experiência. Não se dê, o paraquedas vai abrir. Mas é um mergulho. Porque você esquece o passado. E você está entregue aos teus valores, às tuas conquistas, ou aos teus fracassos, para poder se reabilitar diante da lei de Deus. Deve ser realmente muito temeroso, não para esses espíritos que vêm em missão, esses vêm, tomam a decisão e vêm. Agora nós outros, espíritos endividados, né? Aí, desejei levantar eu mesmo
o programa para as minhas tarefas de reajustamento às leis infringidas pelo suicídio, pois que possuo lucidez suficiente para tomar responsabilidade de tal vulto. Olha só uma outra coisa, um outro detalhe. Ele mesmo escolheu, porque ele possui lucidez para isso. E nós? Será que nós também não escolhemos? Pode ter certeza que sim. Pode ter certeza que sim. A família, a posição social, o Brasil como pátria, e vamos enfrentar dores, né? O que acontece ali acontece aqui, a gente está vendo aí no mundo, né? Então, dores, grandes dores nos aguardam, já sabemos disso. Escolhemos. Muitas vezes a gente falha, chega aqui a gente não quer, porque esqueceu, a carne busca as facilidades, que o corpo quer facilidade, né? Quer facilidade. Hei de cegar aos 40 anos, mas cegar irremediavelmente, como se as órbitas vazias de Jacinto de Orleans se transferissem para a minha máscara fisionômica, depois de 3 séculos de expectativa do meu espírito dolorosamente apavorado diante da imagem incorruptível da justiça. Olha só, ele pediu a cegueira, iria cegar aos 40 anos de idade. Aí você imagina os pais como não ficam. Meu filho está ficando cego, o que aconteceu? Onde é que está Deus? Meu Deus, ajuda. Ele falou, ficar cego irremediavelmente, quer dizer, não vai ter cura, ele vai ficar cego, como se transferisse. Eu lembrei do príncipe de Orleans e Bragança aí, que está aí no Congresso, mas não é ele, é o Jacinto de Ornelas, não é Orleans, é Ornelas, né? Esse é um deputado lá de Petrópolis, né? Jacinto de Ornelas. Quem foi Jacinto de Ornelas? Vocês lembram? Lembram, mas quem veio depois não lembra. Há 300 anos atrás, ele cegou Jacinto cruelmente nos porões da Igreja Católica Apostólica Romana como inquisitor mor, impiedosamente. Ele cegou Jacinto e depois liberou Jacinto, porque ele queria a mulher de Jacinto, e viu que não conseguiu nada, e ela acabou cedendo para ele, cedeu por ceder para soltar o Jacinto. Vamos só relembrar o ato de crueldade. Ele disse então, você não vai mais ver a beleza da sua mulher, e cegou, e o soltou, e meses depois ele se suicida, não aguenta, porque também temia perseguição da igreja à sua família, à mulher e aos filhos, e ele mesmo, porque eles faziam isso, né, ele mesmo se suicida para livrar a família. Enfim, quanta dor provocou naquela família. Então, por isso ele pede para ficar cego, como ficou o Jacinto. Consultei, todavia, pedindo inspiração e auxílio aos mestres queridos, Aníbal de Silas, Epaminondas de Vigo, Soriomar e Teócrito. Olha quantas pessoas de nome, quem acompanhou o estudo até agora, quantos instrutores, quantos espíritos elevadíssimos o tutelaram. Assinaram embaixo ali a reencarnação dele.
E outra coisa, a gente se reporta ao nosso querido Chico, no livro Os Mensageiros, quando aqueles médiuns falidos também tem um deles, o irmão Otávio, que teve o beneplácito da diretoria de Nosso Lar. Se preparou 30 anos no mundo espiritual para trabalhar como médium, a mediunidade eclodiu nele, a vidência, a psicografia, a audiência, e ele faliu. Ele faliu. 6 espíritos que deveriam reencarnar com ele, que ele seria o responsável pela educação desses 6 amigos, ele abandonou os 6 quando chegou aqui na Terra. Tudo isso eu estou dizendo para a gente olhar para dentro da gente e fazer uma análise. Eu canso de ver aqui na casa médiuns que chegam aqui desequilibrados, às vezes tomando remédios pesadíssimos, porque não querem cumprir o que assumiram no plano espiritual. É nítido, nítido. E muitos deles partem para o vício. Prostituição, droga, bebida e por aí vai. Aí as facilidades do mundo não preenchem as suas almas e a gente infelizmente vê muitos desses médiuns se suicidando. Então que sirva tudo isso de alerta. Espero não, certamente ele venceu, né? Ele é visto por aqui, graças a Deus. Mas vamos lá. Os quais carinhosamente atenderam minha solicitação, por me ajudarem a equilibrar as linhas gerais da programação com os dispositivos da lei. Olha, desculpe eu ir parando, falando. Ninguém veio para cá para brincar, para passear. Todos nós viemos para trabalhar, para progredir. E os erros que a gente tem que reparar diante da lei é com o objetivo do nosso progresso. Porque alguns dizem assim, eu vim para pagar. Não, a gente veio para progredir. O pagamento de dívidas anteriores está no pacote. Objetivando o nosso progresso. Depois eu posso ler direto aqui para vocês, tá? Aníbal de Silas, Epaminômidas, Vígula. Todavia, só após minha internação no recolhimento, subirão os informes para o beneplácito do templo. Eu vou dar uma lida reta depois, tá? Olha só, o que é o recolhimento? É um departamento no mundo espiritual que antes de você reencarnar, você faz um estágio, o nome já está dizendo. Você ali vai pensar somente no teu futuro. Você vai se preparar para reencarnar. Então isso é necessário. Agora, isso acontece com todo mundo? Não. Mas com espíritos em condições medianas, que já tenha, como ele disse ali, uma certa bagagem espiritual, lucidez espiritual, eles preparam tudo isso. Fazem mapas, elaboram o corpo físico para que tudo aconteça. Afiançavam-me aqueles amigos queridos que se debruçarão sobre meus passos, guiando-me na senda do dever, inspirando-me nas horas decisivas,
quais tutelares incumbidos da minha guarda, enquanto durar meu estágio neste generoso instituto. Eu vou ler de novo esse pedaço, essa frase. Afiançaram-me aqueles queridos. Muitos afiançaram a nossa reencarnação, a começar pelo nosso anjo da guarda, que é um espírito superior a nós, é um espírito elevado. Nós também tivemos essa afiança, tá certo? A fiança, se afiançou, deu fiança. Essa fiança deles não é afiança, é fiança. Fora os amigos, os nossos espíritos familiares. E vejam bem, escuta, prestem bem atenção. Guiando-me na senda do dever. Nós somos guiados na senda do nosso dever, inspirados pelo nosso anjo da guarda, inspirados pelos nossos espíritos familiares, inspirados por muitos benfeitores. Inspirando-me nas horas decisivas, quais tutelares incumbidos da minha guarda, enquanto durar meu estágio generoso no Instituto. E aí eu escuto às vezes, como essa semana mesmo, um médium doente, está doente, tem doença incurável, sentindo dores, grandes dores, já tomou remédio à beça, já foi em tudo quanto é lugar, quando vem aqui já andou em tudo quanto é buraco por aí. Buraco não, me perdoe. Outras casas espíritas, igrejas, templo budista, em tudo, terreiro de Umbanda, respeito a todas essas instituições. E todas falaram a mesma coisa. Olha, o teu problema é trabalho, falta de trabalho. Aí vem aqui para tomar o passe, né? Já rodou aí Seque-Meca e vem para cá. Aí o guia fala para ela assim, ó, você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar, você tem que estudar. Ah, mas a minha vida, tem uma opção de coisa na vida. Eu falei, você que sabe. Você que sabe. Se você não parar, vão parar você. Você já está chegando no limite. Aí você vai ter que ficar numa cama de hospital. E isso aí tudo aí, o celular cheio de... Ela me mostrou, a pessoa, o celular com mais de 50. Todo mundo aqui me procurando. Eu falei, você que sabe, se quiser atender, você vai lá para fora, você vai ficar com eles ainda, pendurado. Aí ela fechou o celular. Me mostrou no final, tinha realmente umas 200 mensagens. Eu falei, você morreu? Eles morreram? Ninguém morreu, agora você cuida dos seus negócios, você tem que cuidar da sua mediunidade. Colocamos ela para trabalhar. A pessoa foi trabalhar, botamos as 2 vezes, você precisa estudar, senão não vou colocar mais. O dia que ela botou a mão ali para dar o passe, a dor foi toda embora, saiu daqui feliz da vida. Aí sumiu 1 semana. Ficou boa, né? Aí retorna, mal. Temos o passe, aquele trabalho todo que a gente fez ali nela, ela melhorou. Aí veio durante a semana uma vez, veio no sábado de manhã, veio na quarta de manhã, deu um trabalho desgramado para a gente aqui, porque isso dá trabalho. Isso cansa, ficar dando passe nos outros e tirando o espírito, cansa. Os guias fazem isso, mas o médium cansa. Ontem eu dispensei um montão, vai estudar, vai mudar a cabeça. Pensa que a gente está de má vontade, mas não é, porque a pessoa quer mágica, quer que bote a mão e fique boa. E a cura está dentro dela, a cura não é externa, a cura é interna. Aí de manhã tomou o passe, ficou bem, para minha surpresa veio à noite, mas já estava mais equilibrada. Aí eu falei, não vou dar passe nela. Peguei o companheiro, botei para assistir reunião pública e ela foi lá dar o passe. Botamos lá para dar o passe junto com a gente, a doar o fluido, a descarregar aquela quantidade enorme de fluido.
De novo, ela ficou muito bem. Eu posso falar tranquilamente, porque eu tenho certeza que ela não está ouvindo. Ela está no mundo, está vendo os negócios dela. Aí, a gente colocou ela para dar o passe, ela ficou bem, escutou o Espírito dizendo para ela, bem claro no ouvido dela, que é o que você tem que fazer, dá o seu jeito. Se você não der um jeito na sua vida, falou a mesma coisa que nós falamos, a vida vai dar um jeito em você, você tem que trabalhar urgentemente. Aí ela falou, mas eu estou escutando bem claro, vocês não estão ouvindo, está falando aqui no meu ouvido, está mandando eu trabalhar, diz que esse é o meu compromisso, diz que foi isso que eu me comprometi, que eu tenho que trabalhar. Aí na avaliação, eu posso dizer alguma coisa? Pode. Ainda deu uma orientação que um dos guias lá, que estava trabalhando com ela, mandou dar para todos nós. Agora, é uma mula ou não é? É uma mula. Escuta com o próprio ouvido, mas não quer. Vocês têm uma desculpa, são mulas que não ouvem. Ela é uma mula que ouve. Aí é a mulher em casa, é o marido, é o filho, é a sogra, é a neta, é o trabalho. Pô, quem mandou escolher a mulher? O marido. A sogra, quando a gente leva um pacote, né? Você casa com a mulher, mas leva a mãe dela, o pai dela, os cunhados, gente fina, né? Gente boa. E vai, escolha. A gente vem com um objetivo, não, eu vou resolver meu problema com a minha sogra, com a minha mulher, com o meu cunhado. Chega aqui, não quer, hein? E vou trabalhar. Esse aqui já pediu para vir cego de uma vez, né? Porque não vai ter como reclamar. Não vai ter como reclamar. Então, é isso que acontece com a gente. Nós somos teimosos, na verdade, somos rebeldes. É rebeldia. Veio uma pessoa aqui também, vou pegando os casos concretos. Ela é cega, ficou cega dos 2 olhos. E ela foi tomando o passe, o médico disse que ia operar, que tinha jeito. E ela estava vindo toda semana tomar o passe. Fez a cirurgia e está enxergando, está feliz da vida. Está enxergando. Depois vai operar outra vista. Ela, eu quero ver quem é a dona Dilane, eu quero saber quem é a Dilane, quero saber se é o Newton, vai se arrepender quando me ver, né? Quero saber se é o Newton e tal. Então, a agonia, a aflição que ela ficou por causa da cegueira, e pedindo a Deus, a Jesus, e é natural, é um instinto de conservação, a gente quer ter saúde, a gente precisa de saúde, e no caso dela, não foi um caso em que a cegueira seria irremessível, como é o caso aqui do nosso Camilo. Então, muitas coisas acontecem conosco que a gente pediu para acontecer. Nada vem por acaso no nosso caminho. E às vezes a gente faz a escolha aqui mesmo, escolha errada. Eu dei o exemplo aí do Otávio, lá dos mensageiros. Otávio não era para casar, não é que seja obrigado a não casar. O doutor Bezerra casou 2 vezes, ficou viúvo e casou de novo. Teve 9 filhos. Eu não quero vir nunca sem a minha mulher, ela que me espere aí que a gente vai voltar junto, não vem antes não, me espera. Você não é proibido, não é problema você ser casado, ter família e trabalhar doutrinariamente, nenhum problema, é você saber separar as coisas, saber dividir. Então o irmão Otávio voltou. Ele escolheu, o casamento então não está no seu caminho. Ele, não, tudo bem, eu não vou casar. Aí vai e se envolve com a prostituta. Engravida a mulher. E os espíritos falando no ouvido dele, falando com ele, ainda dá tempo, vamos fazer isso. Não. O que aconteceu?
teve um filho que foi um problema seríssimo na vida dele, seríssimo, porque aquele espírito não estava previsto, e escolha dele vai desencarna com 40 anos de idade de sífilis. Olha aí. Aí o espírito retorna à pátria espiritual com que cara? Vamos nós. Com que cara nós vamos voltar lá para a pátria espiritual? Porque nós vamos voltar. O Fernando vai ser, eu acho que o último, é o mais novinho. Tá todo mundo na fila aqui. E vai lembrar, vai vir, quando da mesma forma que vocês lembram que tomou o café da manhã ou não tomou, lembra, a gente vai lembrar, e meu guia, ele não vai nos acusar. Ele vai olhar para a gente, você vai lembrar, nós vamos lembrar e, caramba, e agora? Eu disse que ia fazer aquilo, e ele vai dizer assim para a gente, não se preocupe, fica calmo, a gente vai ter outra oportunidade, mas você, caramba. E se você lembrar que você já veio 1, 2, 3, 4 vezes e fez a mesma coisa, onde você vai meter a cara? E no mundo espiritual você é o que você é. Não dá para esconder. Não dá para esconder. Vão ver a nossa vibração, vão ver quem nós somos. Aí a gente vai querer voltar rapidinho. Deixa eu me esconder, deixa eu esquecer isso. Eu prometo. Perdoe eu falar tanto do Otávio. Foi o que aconteceu com ele. Ele quis voltar logo. A mãe foi pedir por ele. O instrutor falou, não, vamos ver, vamos estudar, vamos analisar, vamos com calma. Também não é assim não. Nós precisamos parar e meditar na nossa reencarnação. O que foi que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer aqui? E o que eu estou fazendo aqui? Vai viver 30, 40, 50 anos, vai morrer de velho, indo e voltando só para vir uma reunião por semana na casa espírita, trocar a missa de domingo pela reunião uma reunião na casa espírita, trocar a hóstia pela aguinha ali, o copinho de água fluidificada, é isso mesmo? E dizer eu sou espírita, e a gente não muda nada, não muda diante da família, não muda diante do trabalho profissional, não muda diante da sociedade, da vizinhança. Então o que adiantou vir para cá? Vou sair do mesmo jeito. Aí ele vai aqui, vamos continuar aqui. Eu acho que não vai dar tempo, hein? Se vocês ficarem falando tanto assim. Disseram-me que a assistência médica aquartelada no departamento hospitalar acompanhará a evolução do meu próximo futuro envoltório carnal desde o embrião no sagrado escrínio genético até os derradeiros instantes da agonia e da separação do meu espírito do fardo que arrastarei para recuperação do tempo perdido com o suicídio. Olha, desde o embrião, da via embrionária, vão cuidar dele até o dia que ele morrer, que ele der o último suspiro e desenlaçar-se dos liames corporais. E se ele falir? Quem será o prejudicado? É o nosso caso. Separando lá a questão genética, para que pudéssemos ter sucesso nessa encarnação. Dar-se-á a minha libertação dos liames físicos terrenos aos 60 anos. Outra coisa, nós programamos sim quantos anos vamos viver. 40, 50, 60, 80. Chega aqui um indivíduo não quer ficar, o espírito, não quer ficar, resolve se matar. Tinha que viver 80, se mata com 30. Complicação que ele está arrumando para ele.
E os 60 que faltam? Era para viver 90, se matou com 30. E os 60? Olha que complicação. Como o suicida complica a sua vida. Ele é que complica. E mais, quando chegar lá e ver que teve o amor do pai, da mãe, daqueles que cuidaram dele, a culpa é maior. Mas ninguém vai ficar dizendo assim, ó, vai ser castigado, está vendo o que você fez, apontando o dedo para ele. Não, é a consciência dele. Vocês estão entendendo isso? A vergonha, eu fugi, eu me viciei. A pessoa acha que maconha é beber leite. Não é não, faz mal. É droga, é um alucinógeno, provoca cânceres. Quantos não tem dinheiro para comprar, vai ali assaltar, mata alguém para comprar a erva maldita dele. Então, querendo liberar essa porcaria, dentre outras porcarias, como é a bebida alcoólica, vem para cá para quê? Nasceu para quê? Para fumar maconha? Reencarnou para isso, pô? Depois vai lamentar, depois vai chorar. Então nós programamos a nossa vida, viver 60, 70, 80 anos, tendo, portanto, 20 anos para olhar só para dentro de mim mesmo e realizar trabalho fecundo e glorioso de autoeducação por domar manifestações do orgulho que em meu ser não se extinguiu ainda. Olha só a consciência do espírito. Ele era muito orgulhoso. A gente está reiniciando o livro, nós vamos ver o orgulho dele, do escritor, muito inteligente. E ele, olha, ainda não dominei o orgulho. A vida vai dar uma colher de chá para ele. Ó. Até os 20 anos você vai ficar tranquilo, tá? Você vai ter oportunidade. Com os 20 você vai ficar cego. Então, é o que eu estou dizendo. Ele com 20 anos, ele vai ver 40 anos de cegueira. É o que falou ali. Então, aos 20 ele fica cego. Ó. Ele falou lá atrás. Hei de cegar aos 40 anos, está certo. Ele vai cegar aos 40, vai ficar 20 anos cego. Eu já estou querendo um castigo maior para ele, né? Ainda bem que eu não sou o anjo da guarda dele. Frequentemente assalta-me o receio de uma nova queda. O ouvido, quer dizer, o esquecimento dos deveres e tarefas a cumprir, uma vez submerso no oceano de uma reedição corporal, ouvido tão comum ao espírito que ensaia a própria reabilitação. Quer dizer, esquecimento, ele fala ouvido, quem não sabe, acha que é orelha, não é? Olvidar é esquecer. Esquecimento, né? Tão comum, como todos nós esquecemos. Alguém lembra que foi no passado? Onde viveu? Com quem viveu? Como viveu? Olha para dentro de vocês, vocês vão saber. Não vai saber, Joaninha ou Joãozinho, mas o que está dentro de você, o sentimento para com alguém, o que vocês são, é o que foram lá. Não adianta ter sido príncipe orgulhoso se eu agora sou um favelado orgulhoso. Não mudou nada. Troquei a roupa de príncipe pela roupa rasgada que eu ganho aqui na obra social, que eu pego ali. O mesmo orgulho. Ué, a gente não vê isso aqui? A pessoa não tem o que comer. Quiçá onde morar, não tem o que comer. Tropeça no próprio orgulho. Aprendeu? Está aprendendo? Não. Então a gente tem que olhar para a gente, porque a gente está vendo isso nos outros. Meus instrutores, porém, advertiram-me de que levarei sólidos elementos de vitória, adquiridos no longo estágio reeducativo, e que por isso mesmo será bem pouco provável que a minha vontade se corrompa, ao ponto de me arrastar a maiores e mais graves responsabilidades.
Olha, está tendo aí você vai conseguir, é pouco provável você falir, você ficou aqui muito tempo. Ele foi o último, hein? Só daquele grupo de iniciados que eram 200, só dali 200 foram na frente dele. E os outros? Despedi-me de todos os amigos e companheiros, em peregrinação fraterna pelos departamentos da colônia, a começar pela vigilância com Olivier de Guzman e Padre Anselmo. Todos foram unânimes em me prometerem assistência durante o exílio irremediável, por meio de rogativas ao Senhor de todas as coisas. Sinto-me prematuramente saudoso deste suave reduto que por espaço tão longo de tempo me abrigou e onde tantos e preciosos esclarecimentos adquiri para o reinício de atividades nos meios sociais em que serei chamado a provar novos valores morais. Há alguns dias, verdadeira romaria de amigos acorre a este internato, a fim de visitar-me. Chefes de seção, enfermeiros, vigilantes e até psiquistas e instrutores abraçaram-me, felicitando-me pela resolução tomada e augurando dias gloriosos para o meu espírito nos serviços de reabilitação. Agora vocês viram, ele mesmo pediu. Ninguém obrigou, você tem que ir, está na hora de ir. Ele mesmo sentiu. Guia não faz isso com a gente. Espírito inferior é que obriga. Eu não sabia que eu era tão inferior assim, viu? Vocês têm que estudar. Tem que estudar. Tem que trabalhar. Agora, vocês vão fazer ou não? Melhor dizer, vocês precisam estudar, precisam trabalhar. Por isso que eu estou aqui, porque eu sou inferior mesmo. Apresentam-me ainda cheios de bondade e estímulo, votos de vitória e aquisição de méritos. E por tudo me sinto agradecido, certo de que, nos testemunhos novos que me esperam, às margens pitorescas do velho e querido Tejo, que tanto tenho amado e do qual ainda agora me não desejo separar, falange luminosa de entidades amigas estará presente a fim de me reanimar com as desvanecedora inspiração. Vai nascer em Portugal, mesmo lugar, vai para o mesmo núcleo de pessoas, de espíritos, onde faliu. E ontem me ofereceram um festim de despedida. Surpresa confortadora esperava-me em meio dessa reunião, onde a fraternidade e a beleza mais uma vez ditavam suas intraduzíveis expressões. Por intermédio dos nossos possantes aparelhamentos de visão à distância, pude contemplar pela primeira vez a formosa mansão do templo na plenitude de sua harmoniosa e intraduzível beleza ambiente. Assisti assim a uma assembleia de iniciados, ouvi-lhes os discursos sublimes, inspirados nas mais altas expressões da moral, da filosofia, da ciência, do belo, da verdade, enfim, que me fora possível suportar. No santuário onde se reuniam, lá estavam a mesa augusta da comunhão com o alto e os 12 varões responsáveis por toda a colônia, unidos em identidade de vistas e ideais para o solene momento da prece. E depois o panorama arrebatador do burgo que eu não poderei penetrar, senão de volta da encarnação que me espera, a sucessão de residências
os vastos horizontes floridos, esbatidos por delicadas nuances azuladas, a que os revérberos do astro-rei transfundem cintilações douradas. As lágrimas inundavam minhas faces, enquanto, decalcando a augusta visão nos refolhos da consciência, como benfazejo estímulo para as lides ásperas do futuro, minha alma murmurava a si própria: coragem, peregrino do pecado, volta ao ponto de partida e reconstrói o teu destino, e virtualiza o teu caráter aos embates remissores da dor educadora. Vou repetir agora para vocês, para mim também, para cada um de vocês, cada um de nós, quando reencarnamos. Coragem, peregrino do pecado, volta ao ponto de partida e reconstrói o teu destino e virtualiza o teu caráter nos embates remissores da dor educadora. Sofre e chora resignado, porque tuas lágrimas serão um manancial bendito no qual se irá descendentar tua consciência sequiosa de paz. Deixa que teus pés sangrem entre os cardos e as arestas dos infortúnios das reparações terrenas. Que teu coração se despedace nas forjas da adversidade. Que tuas horas se envolvam no negro manto das desilusões, calcadas de angústias e solidão. Mas tem paciência e ser humilde, lembrando-te de que tudo isso é passageiro. Tende a se modificar com o teu reajustamento às sagradas leis que infringiste. Aprende que uma vez para sempre que és imortal e que não será pelos desvios temerários do suicídio que a criatura humana encontrará o porto da verdadeira felicidade. Então, não é através do suicídio que encontraremos a felicidade. Aí, essas palavras são para nós. As grandes dores ainda não chegaram. As dores coletivas ainda não chegaram. Vão chegar. Vão chegar. Não tenham dúvida disso. Está aí essa belíssima obra intitulada Memórias de um Suicida. Alguma pergunta? Mestre Jesus, nós te agradecemos a presente reencarnação. Que estas palavras sirvam para cada um de nós. Faremos novamente a leitura para uma maior reflexão em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a não esmorecer, a permanecermos firmes diante das lutas, diante das dores que porventura cruzarem o nosso caminho. Sempre sermos resignados e criarmos resistência ao mal. Que o nosso anjo da guarda se aproxime de nós, que o nosso anjo da guarda grite em nossos ouvidos, para termos paciência, para aguardarmos que um dia o anjo libertador, ele próprio, chegará e nos levará em seus braços. Por aqueles que cometeram suicídio, Senhor, rogamos forças, porque a vida não acabou. Rogamos por eles esperança, ânimo e coragem, a mesma coragem, porque serão vitoriosos também, pois Deus nos criou para a perfeição.
para a vitória. E todos os astros do céu foram criados para nós. Nos pertence, pois somos herdeiros do Criador. Que a beleza do céu, com o brilho das estrelas, sirvam de esperança, pois esses mundos felizes nos aguardam e só depende de nós ter a passagem para um deles. Força e ânimo, e que Maria Santíssima, com seu amor de mãe, possa cobrir as vossas dores, levando sempre o seu amor e sempre a esperança. Paz a todos, aos irmãos que se encontram na colônia que leva o nome de Maria, e nas demais colônias de língua diferente. Paz e esperança a todos. Que Deus os abençoe. Que Deus abençoe esta casa, que ela continue divulgando a doutrina espírita, trabalhando sempre e servindo ao Senhor dos mundos. Que Deus abençoe o SEAP. Que Deus abençoe esses instrutores que pacientemente estão ao nosso lado, ao altivo e a todos os demais irmãos e irmãs desencarnadas desta casa de amor. Que Deus abençoe os responsáveis por esta obra, a Leon Denis, a nossa irmã Ivone, ao Camilo e a todos os personagens que desfilaram em nossa mente durante esse ano de estudos. Em nome desses irmãos, Senhor, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor de Jesus e do amor de Deus, nosso Pai, damos por encerrados os estudos e o livro no dia de hoje, em nossa casa de amor. Que assim seja, graças a Deus.